Revelado. A luta emocionante e transformadora pelo controle da natalidade no Zé Maria, com seus 35 anos, sentia o peito arder de indignação. A vida na pequena cidade onde morava, no interior do Brasil, era marcada por desafios diários, mas o amor por seus filhos, Lucas e Ana, iluminava suas horas mais escuras. Casada com João, um trabalhador incansável da lavoura, Maria vivia em uma casa simples que pulsava com afeto, mas também com as dificuldades financeiras que a sociedade impunha. Todo mês era um embate. A pressão de quantos filhos uma mulher deveria ter era um fardo pesado, uma sombra que a seguia ponto naquela manhã ensolarada, enquanto o cheiro de frutas frescas e a música das barracas da feira libertavam os sons da cidade. Maria ouviu uma conversa que a deixou inquieta. A prefeitura estava planejando construir uma escola privada, uma das tantas obras que favoreciam apenas os mais abastados, deixando muitas crianças para trás. Seu coração gelou. Como pode? Pensou. E os filhos de quem luta para sobreviver? Eles também têm direito a aprender. O fogo da indignação acendeu. Maria não poderia ficar parada. Movida por essa injustiça, ela se uniu a outras mães da comunidade. Todas se encontravam na praça, que deixava de ser só um espaço para festanças juninas e se tornava um palco de resistência. Em cada encontro as histórias de dor se entrelaçavam, e Maria se tornava a voz do grupo, ecoando doçura e bravura. Toda criança merece uma educação digna, exclamava, enquanto suas palavras ressoavam como um grito de liberdade. Mas os olhares críticos de vizinhos e familiares pesavam, e ela sentia suas mãos trêmulas. As dificuldades aumentaram quando se depararam com opositores, incluindo amigos que viam a luta como uma ameaça. A cada palavra de desdém, Maria sentia seu coração apertar, mas sua determinação só crescia. Nos encontros, sentiu a vida em comunidade se transformar, o amor pela união reforçando laços familiares. Cada encontro era um ato de amor. Estamos juntas, pensava, respirando a esperança que preenchia o ar. O momento de maior tensão se aproximava, uma audiência pública sobre a construção da escola. Composto por familiares, amigos e até estranhos, um espectro de apoio e críticas. Maria mobilizou todos, fazendo com que cada mãe, cada pai, cada criança tomasse a praça. O nervosismo era palpável. Ao chegar à Câmara Municipal, percebeu que a maioria estava a favor da nova escola. Seu estômago revirava. O que seria da justiça no meio de tantos aplausos? Em meio aos gritos, Maria levantou a mão. Era sua hora. O coração batia forte, ela sentiu todas as vozes silenciosas se unirem em torno dela. Quantos mais precisarão ser deixados para trás antes que decidam que é hora de mudar? Questionou, com a voz firme e clara. A atmosfera estava pesada, mas suas palavras cortaram como uma faca. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O silêncio que se seguiu à pergunta de Maria era quase ensurdecedor. Ela sabia que estava em uma encruzilhada. O futuro de seus filhos, de todas aquelas crianças, dependia da coragem dela. Notou o olhar de Lucas e Ana na plateia, seus olhos brilhando com esperança e ansiedade. O que aconteceria agora? A luta estava apenas começando, e Maria era a porta-voz de um sonho coletivo. Maria respirou fundo e olhou para a plateia. O olhar atento de cada pai, cada mãe, cada criança estava fixo nela. Ela podia sentir a energia do momento pulsando ao seu redor, como se todos esperassem uma onda de mudança a partir de suas palavras. Os olhares ávidos carregados de esperança também traziam um peso imenso. Em seu interior, ela se perguntava se teria coragem suficiente para continuar. É isso que queremos para nossos filhos? Maria começou, a voz trepidante, mas cheia de fervor. Um futuro onde o acesso à educação é determinado pela classe social? Não podemos permitir que isso aconteça. Nossas crianças merecem mais. Elas têm o direito de sonhar, de se educar, de prosperar. As palavras da mãe ecoaram na Câmara. Aos poucos, um murmurinho começou. Algumas pessoas começaram a aplaudir. Os aplausos ficaram mais altos, criaram uma onda de apoio que fez Maria se sentir ainda mais forte, impulsionada por uma força coletiva. Porém, logo o aplauso foi interrompido por um grito estrondoso do lado oposto. Um dos opositores de sua causa, um comerciante local influente, levantou-se. Você está criando um ambiente hostil, Maria.
Essa luta é fútil. A escola privada trará desenvolvimento para nossa cidade. Não devemos nos opor às mudanças. Sua fala cortou como um açoite. O homem respeitado e temido tinha sua posição consolidada e muitos o apoiavam. Mas Maria não podia recuar. Hostil? Revolucionário. Maria gritou de volta com a determinação agora ardente. Ela se sentia como uma leoa defendendo seus filhotes. Quantas vezes deixaram de lado as necessidades de nossas crianças por dinheiro e poder? A nossa luta é por esperança. E se é preciso que o mundo ouça nossas vozes, então aqui estamos nós. O aplauso se intensificou e a atmosfera mudou. Todos ao redor começaram a se levantar e levantar as mãos em sinal de apoio. Maria sentiu suas pernas balançarem sob ela, mas não poderia desistir. Era um momento de verdade. Com o clamor à sua volta, decidiu que era a hora de avançar. Vamos nos unir. Vamos exigir uma educação que sirva a todos, não apenas aos privilegiados. Estamos cansados de esperar. A emoção transbordava de sua voz, e Maria percebeu que estava de fato liderando o movimento pelo que acreditava. E assim, de um momento de incerteza, surge uma onda de solidariedade. Ela olhou para Lucas e Ana, e surpresas em seus rostos. As crianças sorriram, refletindo sua crença em sua mãe como uma heroína. Mas, ao mesmo tempo que sentia o apoio acolhedor, Maria também se deu conta de que o caminho à frente seria difícil. Mesmo com toda a esperança ali presente, sabia que os desafios estavam apenas começando. Seriam dias de muito trabalho, de resistência e possivelmente de desilusões. Naquela noite, Maria voltou para casa com o coração pesado, mas com a mente fervilhante. João a esperava preocupado, um olhar sombrio no rosto. O que você disse lá, amor? Ele perguntou, os olhos fitando-a. Você sabe que isso pode trazer consequências. Ela assentiu, sentindo a pressão em seu peito aumentar. Eu sei. Mas precisamos lutar, João. Nossos filhos merecem isso. Não posso ficar parada. E embora o amor ressoasse entre eles, foram as palavras de João que a deixaram inquieta. Ele sabia dos perigos que ela estava enfrentando, o que poderia significar para sua família. O pouco que tinham poderia ser arriscado. O que teria que sacrificar por essa luta? Os dias seguintes se arrastariam, mas Maria sentia que algo mudou aquela noite. A luta se tornou uma chama dentro dela, e sabia que não poderia desistir. Mas o que viria a seguir? O que ela realmente perderia nessa caminhada? Os primeiros raios de sol na manhã seguinte entraram pela janela, dançando no chão da sala de estar de Maria. O cenário familiar, normalmente acolhedor, parecia pesado. Uma sensação estranha de ansiedade pairava no ar, como se os problemas do mundo estivessem à espreita atrás de cada canto. Ela se levantou devagar, um espelho de determinações confrontando seus próprios medos. Ao olhar nos olhos de Ana e Lucas, que ainda dormiam, algo dentro dela se fornalhou. Não era apenas uma luta por educação, era por um futuro para eles. Maria começou a preparar o café da manhã, pensando nas palavras de João. Ele tinha razão sobre os riscos, mas e se o silêncio e a inação a levassem a algo pior? O café subiu pelo ar, despertando os pequenos. Ana se espreguiçou ainda com os olhos sonolentos, enquanto Lucas se arrastava até a mesa. Os sorrisos de ambos aqueceram o coração de Maria. Todo o medo que sentia por sua luta desapareceu por um instante, quando se lembrava do porquê estava fazendo isso. Vamos ter um dia melhor hoje, certo? Maria disse, tentando soar confiante. As crianças balançaram a cabeça, ainda comendo suas torradas, sem ideia do quanto o mundo adulto estava carregado de desafios. Mais tarde, Maria teve uma reunião com os outros pais da comunidade. As vozes se uniram em um coro de esperança e determinação, mas logo isso se transformou em um bate-boca. As diferentes opiniões surgiam como tempestades. Alguns estavam com Maria, outros diziam que a educação privada era a resposta, mesmo com todas as suas falhas. O comerciante que havia interrompido Maria na câmara agora estava no centro daquela discussão, lançando dúvidas e argumentos racionais para afastar a ideia de mudança. Precisamos lembrar do que está em jogo aqui. Maria ergueu a voz, intercalando emoção e razão. Não se trata apenas de escolas. É sobre dignidade, é sobre não deixar nossas crianças para trás. O que temos que perder é menos do que o que já perdemos. As pessoas começaram a se levantar, algumas aplaudindo em apoio, outras balançando a cabeça em desaprovação. Maria podia sentir a tensão na sala aumentando, como um cabo esticado prestes a se romper. Quando a reunião terminou, muitas conversas deixaram de ser amigáveis. Maria sentiu a frustração subindo. No caminho para casa, as palavras de seus opositores ecoavam em sua mente. Seriam esses desafios apenas os primeiros de muitos? E se a comunidade se dividisse por causa dessa batalha?
Naquela noite, enquanto seus filhos dormiam tranquilos, Maria sentou-se no sofá ao lado de João, que a observava com uma expressão que misturava preocupação e amor. Você está preparada para o que vem, Maria? Ele perguntou, segurando a mão dela. No fundo, não sei, mas não posso ficar parada. Acredito que podemos fazer a diferença. Ela suspirou, um peso inexplicável no peito. João ficou em silêncio, a tensão evidente entre eles. Era uma luta que poderia separar ou unir a família. Essa era a escolha dela. Maria olhou pela janela, o céu começando a escurecer. As estrelas estavam se revelando uma a uma. Se não fizermos isso, quem fará? Ela murmurou para si mesma, seu coração pulsando com a urgência do momento. A batalha pela educação apenas começara, e cada passo poderia deixar cicatrizes profundas. O que aguardava à frente era incerto, mas ela sabia que sua trajetória estava apenas começando. Seriam os próximos dias mais difíceis do que imaginava. Naquela noite, o que se desenrolaria parecia maior do que qualquer um poderia prever. Uma decisão estava prestes a ser tomada, e com ela, o verdadeiro teste de sua coragem. Maria despertou na manhã seguinte com a determinação pulsando em suas veias. A luz filtrava-se pelo vidro da janela, trazendo uma nova energia ao ambiente. Ela respirou fundo, tentando se preparar para o dia que tinha pela frente. As palavras da reunião ainda reverberavam em sua mente, e ela sabia que precisava enfrentar as incertezas com coragem. Os pequenos despertaram um por um, e os abraços matinais trouxeram um pouco de leveza ao coração de Maria. Brincadeiras de Lucas e as risadas contagiantes de Ana foram como um alívio temporário dos fardos diários. Hoje é dia de fazer algo especial, Maria anunciou, tentando dissipar o clima pesado que sentia. Que tal um passeio no parque depois da escola? As crianças pulavam de alegria, sem saber que, para Maria, cada um de seus sorrisos era um lembrete do porquê ela lutava. Na escola. Ao deixar as crianças sob a supervisão da professora, Maria se deparou com outros pais no pátio. Entre eles estava Fábio, um homem sempre pragmático, que a havia desafiado na reunião anterior. Ainda acredita nesse sonho, Maria? Ele questionou com um sorriso cético. A realidade é dura. Os recursos são limitados, a educação é apenas uma peça dentro de um quebra-cabeça muito maior. E um sonho sem luta é só uma ilusão. Maria respondeu, sentindo uma onda de raiva e determinação. Se não acreditarmos que somos capazes de mudar, nunca o conseguiremos. Então, como cortina de um espetáculo dramático, Ana voltou correndo do portão. Mãe, mãe, chamou com os cabelos bagunçados e um brilho nos olhos. Tem uma reunião hoje à tarde na escola. Todos os pais vão falar sobre o que melhorar. O coração de Maria disparou. A pressão de mais desafios estava se acumulando. Isso é ótimo, filha. E, ela hesitou por um instante. O que você pretende fazer sobre isso? Vou falar sobre a nova biblioteca. Muita gente nem sabe que temos livros novos. A paixão da filha era contagiante, e Maria percebeu que era ali, naquela inocência e esperança, que estava a fonte de sua força. Naquela tarde, enquanto os outros pais se reuniam novamente, Maria se preparou silenciosamente. Sabia que cada palavra contada poderia ser um passo em direção ao objetivo futuro que tanto almejava. A sala estava cheia de murmúrios e sussurros, olhares de desaprovação e apoio. O clima palpável de tensão a fazia sentir que estava no centro da batalha. Quando chegou sua vez de falar, Maria se levantou, respirou fundo e olhou ao redor. Nós estamos aqui por nossas crianças. Queremos um futuro melhor, e isso começa com a educação, afirmou, a voz firme, mas de coração exposto. Ela olhou diretamente para Fábio, que a observava atentamente, sua expressão sem sorriso. Ignorar nossas necessidades apenas perpetua a pobreza e a desigualdade. Não é sobre ser a melhor escola, mas sobre ser a única que as nossas crianças precisam. As palavras de Maria ecoaram por toda a sala, com cada pai sentindo o peso de suas emoções. E ali, mesmo aqueles que duvidavam começaram a acenar em concordância. O clima de desconfiança começou a se dissolver, mas o caminho ainda era longo e incerto. Com o final da reunião, Maria sentia uma explosão interna de esperança e desconfiança. O que havia mudado? O que mais ela precisava sacrificar para que mais pessoas vissem a verdade em seu sonho? Enquanto os demais pais se dispersavam, Maria ficou para trás, absorvendo todas aquelas emoções, a decisão pesada em seu coração. E foi nesse momento que ela notou João, que a observava do canto da sala. Com um olhar que dizia tudo, ele se aproximou. Você fez bem, mas há algo mais que precisamos discutir. O que João tinha a dizer poderia mudar tudo novamente. Maria segurou a respiração, pronta para enfrentar o que quer que estivesse por vir.
Seria esse o próximo passo que mudaria a trajetória da comunidade para sempre? Maria encarou João, seu coração pulsando no peito. As palavras dele tinham um peso que ela não conseguia ignorar. Ele sempre foi um homem de poucas palavras, mas as que falava costumavam ser diretas e carregadas de significado. Vamos conversar lá fora, ele sugeriu, apontando para a porta. O olhar decidido dele fez com que um frio na barriga a consumisse, uma mistura de medo e expectativa. Assim que saíram, a luz do final da tarde os envolveu. O murmúrio distante dos outros pais soava como um eco, um lembrete de que o mundo continuava girando, mesmo que naquele momento, tudo parecia girar em torno deles. Maria, sua apresentação foi tocante. Você tocou nos pontos certos. Mas precisamos intensificar nosso movimento. A mudança não virá apenas de palavras, ele começou, a voz firme e carregada de urgência. Eu sei que é difícil, mas devemos engajar mais pessoas. Pequenos grupos, bate-papos, até um comitê. Não podemos depender apenas de boas intenções. A comunidade precisa se sentir parte disso, não apenas espectadora, continuou. Enquanto Maria ouvia atentamente, o temor que crescia em seu coração era como um lobo faminto, mas havia uma chama de esperança acesa dentro dela. Um comitê? Você acha que realmente é possível? Perguntou com um aperto na garganta. Sim, e você é a pessoa certa para liderar isso. Já percebeu como as palavras que você usou na reunião ressoaram? As pessoas precisam de alguém em quem confiar, alguém que mantenha a chama acesa, respondeu João, os olhos brilhando com determinação. Mas você não pode fazer isso sozinha, precisamos de pais, professores, todos unidos. Ouvindo aquele apoio, algo começou a se transformar dentro dela. Maria sabia que as tarefas não seriam fáceis. E se eles não se importarem? E se tudo isso for em vão? Questionou. E se você não tentar? Você já deu um passo. O próximo é reunir aqueles que acreditam. Lembre-se, Maria, toda mudança começa com coragem, João disse, sua voz suave, mas penetrante. Aquilo era verdade. Cada passo dela estava ligado ao amor que sentia por seus filhos e por aquelas crianças que ainda não conhecia, mas desejava que tivessem um futuro melhor. Ok, então Maria respondeu, com a adrenalina correndo em suas veias. Vamos fazer isso. E por onde começamos? João sorriu, um sorriso que transmitia esperança. Vamos chamar uma reunião. Podemos começar com os pais que se mostraram mais receptivos na última reunião. Depois, todos precisam saber o quão importante é a educação para nossas crianças. Você tem uma ideia contagiante, Maria. Vamos distribuí-la como semente. Enquanto caminhavam juntos, uma ideia pulsava em seu coração. Ao mesmo tempo que a felicidade a invadia, a responsabilidade também crescia. Poderia ser um caminho perigoso, mas era o caminho que ela escolheria. Assim que João se despediu, Maria ficou sozinha, observando o céu alaranjado do pôr do sol. O dia estava repleto de possibilidades. Amanhã eu começo, ela prometeu a si mesma. Mas ao entrar em casa, um novo dilema a aguardava. Ana estava sentada à mesa, sua expressão de preocupação saltando à vista. Mãe, você viu o que aconteceu na escola? Falaram que alguns pais estão ameaçando retirar os filhos até a educação melhorar. Maria paralisou, o coração despencando. As vozes que ela esperava unir estavam agora se separando? Como assim, querida? Era hora de agir, mas ela não tinha certeza por onde começar. Uma sombra de preocupação se instalou, e a pergunta ecoou em sua mente. Até onde ela poderia levar essa luta? A resposta estava mais próxima do que ela imaginava. Maria sentou-se à mesa, a mente turbilhonando com as palavras de Ana. A ideia de pais retirando suas crianças da escola a consumia, e sua insegurança aumentava. Não bastava apenas liderar um movimento, agora ela também tinha que enfrentar a resistência e a saída de quem estava prestes a se afastar de tudo. O que havia começado como uma chama de esperança rapidamente se tornava uma labareda de incertezas. Por que eles estão fazendo isso? Maria perguntou, buscando entender o que estava por trás daquela decisão tão drástica. Ana suspirou, passando a mão nos cabelos. Eles estão preocupados com a falta de investimento, mãe. Acham que a escola não está sendo um lugar seguro e produtivo para os alunos. E alguns acreditam que o diretor não ouve suas reclamações, Ana respondeu, a voz tremendo. Maria sentiu um nó se formar em sua garganta. Como conseguiria unir a comunidade se os pais estavam colocando em dúvida o que era o essencial? O peso da responsabilidade agora parecia esmagador. Entretanto, uma ideia surgiu em sua mente, uma pequena luz no fim do túnel. E se nós organizarmos uma reunião com os pais? Um lugar onde eles possam expressar suas preocupações. Um espaço para que possamos ouvir uns aos outros, sugeriu Maria, olhando nos olhos de sua filha.
A esperança estava ressurgindo, pequena, mas teimosa. Mãe, isso poderia dar certo. Se nós conseguirmos convencê-los a aparecer, talvez possamos encontrar soluções juntos, Ana respondeu, despertando o brilho de motivação nos olhos da mãe. Um sentimento de alívio se apoderou de Maria. Ela sabia que precisava agir rapidamente. Vamos nos preparar para isso, exclamou, levantando-se da mesa. O desafio era feito não apenas por ela, mas por todas aquelas crianças, pelo futuro que estavam prometendo. Nos dias seguintes, Maria lançou mão de todas as suas habilidades. Confeccionou cartazes coloridos, enviou mensagens nos grupos de WhatsApp da escola e chamou cada pai e professora com quem teve contato. Aos poucos, a ideia começou a se espalhar como uma brisa fresca que traz alívio em um dia quente. Quando a noite da reunião chegou, a sala estava decorada com balões e mesas dispostas em um semicírculo, criando um espaço acolhedor. Mesmo assim, o nervosismo dominava Maria. E se ninguém aparecesse? Esta era sua chance, e o medo ameaçava tomá-la. Ana estava ao seu lado, percebendo a inquietação da mãe. Mãe, respira. Você fez sua parte. Agora vamos esperar, sussurrou, segurando a mão dela. A sala começou a encher-se de rostos conhecidos. Algumas expressões eram de dúvida, outras de esperança. Maria sentiu que cada passo dado até ali estava se tornando realidade. Quando viu João entrar, um fio de segurança foi tecido em seu coração. Ele sorriu para ela, um gesto que parecia dizer, vamos juntos nessa. Então, Maria tomou coragem e se dirigiu a todos. O coração batia rápido, mas as palavras fluíram naturalmente. Estamos aqui porque acreditamos no futuro dos nossos filhos. Cada um de vocês tem a voz que importa. Vamos juntos construir um caminho. Não precisamos agir sozinhos, mas unidos. Enquanto as vozes começaram a surgir, surgiu uma postura coletiva que Maria nunca imaginara. Algumas lágrimas foram derramadas, histórias emocionantes e preocupações sinceras encheram o ar. As conversas fervilhavam, e a energia que envolvia a sala tornava-se palpável. Algo estava mudando. Mas logo a animação foi cortada por um ruído abrupto e a porta se abriu. Um pai entrava com um semblante carregado, e suas palavras cortaram o ambiente como uma faca. Isso aqui não vai mudar os fatos, a situação continua difícil. Precisamos de respostas. Maria congelou. O clima que começara tão esperançoso agora estava ameaçado. Seria esta uma batalha difícil? Era hora de mais uma vez unir a comunidade, não deixar que a desconfiança tomasse conta. O que ela faria a seguir definiria o futuro não apenas dela, mas de todos. A luta estava apenas começando, e um novo desafio se apresentava. Até onde Maria iria para fazer a diferença? Maria respirou fundo, tentando reunir todas as forças que lhe restavam. Olhou para a plateia, percebendo que as expressões de alguns pais agora se tornavam um misto de raiva e frustração. Era um momento decisivo, um ponto em que tudo poderia mudar tanto para o bem quanto para o mal. Eu sei que as coisas estão difíceis, ela começou, a voz tremendo, mas eventual coragem surgindo em suas palavras. Mas se não nos unirmos, se não formos capazes de ouvir as preocupações uns dos outros, como vamos fazer nosso desejo por uma escola melhor se concretizar? Uma onda de murmúrios percorreu a sala. Alguns pais assentiram, enquanto outros pareciam ainda mais desconfiados. Maria percebeu que precisava fazer mais do que apenas falar. Precisava conectar-se, trazer à tona sentimentos que estavam enterrados sob o medo. Então, ela lembrou de algo que sua mãe sempre dizia: as palavras têm poder, mas o coração tem ainda mais. Maria decidiu que o próximo passo seria sincero e direto. Que tal começarmos a compartilhar as nossas histórias? Vamos falar sobre nossos filhos, sobre o que temos visto e sentido. O que vocês acham? Um silêncio pairou momentaneamente na sala, mas logo uma mãe se levantou. Seu rosto estava marcado por lágrimas, mas havia determinação em seu olhar. Meu filho passou a ter dificuldades na escola. Ele não se sente seguro. Eu não posso simplesmente ficar de braços cruzados enquanto a situação piora. Maria viu mais rostos acenderem, mais pessoas se sentindo à vontade para compartilhar. Outros começaram a se levantar, trazendo à tona suas frustrações e dores. O tema da insegurança, do medo de perder um futuro melhor para seus filhos, conectou todos ali. A sala ressoava com vozes entrelaçadas em emoções. Mulheres e homens, pais e mães, se viravam para ouvir e apoiar uns aos outros. Cada história compartilhada parecia criar uma teia invisível que os unia em um objetivo comum: proteger suas crianças e melhorar a escola. Mas no auge desse momento de conexão, novamente a porta se abriu, e o homem de semblante carregado entrou. Ele se aproximou da frente e, em um tom que desafiava a energia coletiva, disse: mas e se isso não for suficiente?
Os diretores estão se afastando, os investimentos estão minguando. E enquanto estamos aqui, os problemas continuam. O clima mudou instantaneamente. Mesmo com todas as trocas emocionais que ocorreram momentos antes, aquele homem trazia de volta a realidade crua. Um desânimo pesado tomava conta, mais um obstáculo na luta que Maria havia iniciado. Precisamos de um plano, algo concreto, gritou outra mãe em relação ao homem. Falar é ótimo, mas e os atos? O que fazer agora? Maria sentiu a urgência no ar. As vozes que antes se entrelaçavam em esperança, agora estavam se tornando questionamentos. Seria essa uma batalha interminável? Ou ela poderia encontrar algo que reunisse essas almas tão desesperadas? Vocês estão certos. Precisamos agir e rápido. Com determinação, Maria olhou para o grupo. Vamos criar comitês. Vamos nos reunir com o diretor, buscar apoio na comunidade onde for necessário. A primeira coisa que podemos fazer é organizar uma petição para apresentar o que a nossa escola realmente precisa. Isso nos dará voz. A sala começou a murmurar outra vez, mas agora, algo mudava no ar. Maria percebeu que o foco poderia estar se transformando de ceticismo para ação. As pessoas estavam começando a se unir novamente. Se pudessem sair da sala juntos com um objetivo claro, talvez poderiam conquistar alguma coisa. No entanto, a luta estava longe de acabar. Lembranças de incertezas assombravam a mente de Maria enquanto um pequeno alarme ecoava dentro dela. E se não conseguissem? O que aconteceria com as crianças, com aqueles que haviam se aberto? Maria sentia que era necessário coragem, um ato de fé em acreditar que poderiam mudar não só o presente, mas todo o futuro. Uma mudança estava à vista, mas ela precisava de mais apoio, mais aliados nesta jornada. Ao passo que a energia começava a crescer novamente, ela se perguntava: conseguiria Maria trazer a comunidade unida o suficiente para dar o próximo passo? Maria sentia um calor se espalhar por seu corpo enquanto as vozes ao redor ganhavam vida. O murmúrio da plateia a encorajava, pulsando com uma nova energia. Alguns pais levantavam os punhos, balançando a cabeça em concordância. Olhando para essas expressões decididas, viu que a chama da determinação começava a se acender. Vamos nos dividir em grupos, sugeriu Maria, sua voz agora mais firme. Um grupo focará na petição, outro em como nos reunir com a direção e outros em buscar apoio na comunidade. A escola precisa saber que não estamos sozinhos, que somos muitos e estamos juntos nessa. As paredes da sala pareciam vibrar com a nova euforia. Um pai, de cabelos grisalhos e mãos calejadas, se levantou. Isso mesmo. Vamos lutar por nossos filhos. Eles merecem o melhor. As palavras dele ecoaram, fazendo com que outros pais se unissem a ele, levantando-se e aplaudindo. Maria sentiu sua própria hesitação se dissipar, deixando espaço para uma confiança renovada. É isso. Esta é a energia que precisamos. Vamos nos organizar e, aos poucos, engajarmos mais pessoas. À medida que os grupos se formavam, Maria circulou pela sala, ouvindo os planos e ideias que emergiam. Algumas mães estavam propondo reuniões comunitárias em praças, enquanto pais discutiam como poderiam reunir mais assinaturas para a petição. A sala agora parecia um verdadeiro fuxico de vozes. A incerteza estava sendo lentamente substituída pela esperança. Mas no meio daquele fervor, ela não conseguiu apagar uma sensação incômoda que persistia em seu peito. O homem de semblante carregado ainda estava ali, apoiado contra a parede, como uma sombra adversa a pairar sobre a luz que começava a brilhar. Maria decidiu que precisava cruzar o espaço e tentar abordar suas preocupações, talvez desse jeito pudesse trazê-lo para o lado dela. Você se preocupa com o que vem a seguir, não é? Maria perguntou, aproximando-se dele. Sua voz sincera tentava buscar um entendimento, mesmo com o coração batendo mais rápido. Ele olhou nos olhos dela, a raiva esmorecendo um pouco. É fácil fazer planos, mas e a execução? E se os diretores não ouvirem? E se não conseguirmos o apoio real da comunidade? Isso saiu de seus lábios com uma intensidade que Maria podia quase sentir como um peso no ar. Então vamos acreditar que temos poder. O que se vai desmoronar se não tentarmos? Nossas crianças estão em jogo. Maria insistiu, buscando um ponto de conexão. Talvez você tenha razão, ele murmurou. E Maria notou uma pequena rachadura na armadura que ele estava usando. Nesse momento, uma nova mãe se juntou a eles. Sua expressão decidida, mas o olhar trêmulo. Estava pensando, e se a gente decidisse ir além? E se conseguir fazer o que muitos dizem ser impossível? Uma conexão verdadeira entre os pais e a escola. Será que temos coragem para fazer isso? A sala ficou em silêncio. Olhares se cruzaram, avivando a ideia. O homem, que antes parecia cético, agora parecia ponderar.
Maria percebeu que cada pequena mudança contava, que mesmo o mais resistente poderia ser conquistado por um momento de empatia e diálogo. Ela queria explorar isso, abrir novos caminhos, todo o potencial ainda escondido. No entanto, um pensamento perturbador pairava em sua mente. O que aconteceria quando as dificuldades chegassem? Essa energia frágil que estava construindo poderia se desmoronar rápido diante dos obstáculos? Maria sabia que a jornada estava apenas começando e que a verdadeira prova de fogo estava por vir. Sentindo a tensão aumentar, ela olhou para o grupo reunido. Eles ainda precisavam se preparar para o que estava por vir, um desafio muito maior. E com o coração pulsando de expectativa, Maria fez uma promessa silenciosa a si mesma. Ela não desistiria. Não desta vez. E ao fundo, uma pergunta se formava: conseguiria Maria manter a chama acesa, mesmo quando a realidade se tornasse mais difícil do que nunca? O calor da energia na sala começou a se transformar em uma tensão palpável. Cada grupo se reunia com fervor, mas Maria sabia que esse impulso não era suficiente. O que estava por vir exigiria mais do que apenas palavras bonitas e entusiasmo. Aquela pressão fazia seu coração pulsar com força, como se um aviso estivesse ecoando dentro dela. Precisamos ser realistas, Maria disse com clareza, interrompendo as conversas animadas ao redor. Os rostos se voltaram para ela, absorvendo a gravidade das suas palavras. Para conseguir algo significativo, teremos que enfrentar resistência. A administração da escola não se mostrará receptiva de imediato. Vamos encontrar barreiras, e precisamos estar prontos para isso. Enquanto algumas mães assentiam, outras pareciam desanimadas. O pai de cabelos grisalhos a olhou, sua expressão era uma mistura de determinação e medo. Maria continuou: vamos fazer com que eles vejam que somos um grupo unido forte, que não vai recuar. Ela sentiu uma onda de coragem crescer dentro dela. O homem de semblante carregado agora a observava com leve interesse. Maria decidiu que era o momento de envolver todos, não apenas aqueles que se deixavam levar pela empolgação do momento. A primeira coisa que vamos precisar é de um plano sólido. Cada grupo precisa traçar metas claras e comunicar isso de forma eficaz. As mães começaram a anotar algumas ideias, enquanto a animação lentamente retornava ao ambiente. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma mãe conhecida entre todos por seu jeito tranquilo, que nunca levantava a voz, começou a falar. Maria, só um momento. O que estamos fazendo aqui é incrível, mas e se as coisas não saírem como planejamos? E se recebermos respostas negativas? Como podemos lidar com isso e manter a união? Essas palavras pairaram no ar como um peso. Todos estavam em busca de respostas, e Maria percebeu que o medo também tomava conta daquele momento. Não seria apenas um adversário da escola, mas o próprio desânimo que poderia ameaçar tudo o que estavam construindo. Ela respirou fundo, precisando encontrar as palavras certas. Se algo der errado, precisamos estar preparados para nos apoiar, mas não podemos deixar que isso nos derrube. Ao invés de encarar isso como um fracasso, vamos ver como uma oportunidade de aprendizado, algo que nos torna mais fortes. Maria viu um aceno de compreensão em alguns rostos, outros ainda estavam céticos. Mas a atmosfera estava mudando. O homem que antes parecia tão distante agora se aproximou, e sua voz foi inaudível, mas clara para Maria. Talvez seja essa a resposta que precisamos. É sobre um compromisso contínuo, não uma única ação. O que você propõe de fato pode ser maior do que apenas a escola, pode ser sobre nós como comunidade. A sala ressoou com murmúrios de concordância. Maria sentiu uma leve esperança brotar novamente. Cada palavra que se seguia parecia mais uma camada de coragem que se sobrepunha à incerteza. A reunião continuou, agora alicerçada em um sentimento compartilhado de determinação. Decidindo que precisavam se reunir com a direção da escola na próxima semana, as ideias fluíam com mais clareza e autenticidade. No fundo, Maria se perguntava, seriam realmente capazes de atravessar essa tempestade juntos? E enquanto as mesas eram arrumadas e os planos se solidificavam, ficou uma certeza dentro dela. Ela tinha que ser forte. Para suas crianças, para a comunidade e para cada pai que acreditava na mudança. Mas outra pergunta surgiu, profundamente enraizada. E se seu verdadeiro teste não fosse apenas com a escola, mas também com seus próprios medos internos? Essa era a batalha invisível que Maria precisava vencer, antes que as cortinas fossem abertas para um enfrentamento que poderia definir tudo. Maria acordou com um novo espírito naquela manhã. O céu começava a clarear, refletindo a determinação que pulsava dentro dela. Olhava para os rostos inocentes de Lucas e Ana, que ainda dormiam. Aquela era a razão pela qual lutava. Era por eles e pelas crianças da comunidade.
Após tantas incertezas, ela finalmente sentia que estava em um caminho que poderia mudar tudo. Em meio ao café da manhã, o tom alegre das risadas e brincadeiras das crianças encheu a cozinha de esperança. Maria se lembrou das noites em que o medo a consumia, mas cada sorriso de Lucas e Ana conseguia silenciar esses medos, trazendo equilíbrio. Hoje tudo vai mudar, ela pensou, enquanto abraçava os filhos, uma determinação renovada tomando conta de seu coração. Ao chegar à comunidade, Maria se encontrou com os outros pais que haviam se reunido na esquina da praça. O sentimento de pertença irradiava entre eles como um calor que os unia. Cada rosto carregava preocupações, mas havia também uma leveza no ar, um sinal de que estavam prontos para lutar juntos. A audiência com a direção da escola estava programada para aquele dia. Era a chance que tanto esperavam para finalmente serem ouvidos. A sala de reuniões estava lotada. Maria sentou-se na frente, cercada por outros pais e professores que compartilhavam a mesma visão. A troca de olhares entre eles falava mais do que palavras poderiam expressar. Todos ali queriam um futuro melhor para seus filhos. Quando chegou a hora de Maria se levantar, sentiu o peso da responsabilidade. O que diria poderia não só impactar a reunião, mas também a vida de todas aquelas crianças. Estamos aqui por um motivo muito claro, ela começou, a voz tranquila, mas firme. Todas as crianças têm o direito a uma educação de qualidade, independentemente de sua condição. O que proponho é que ouvirmos uns aos outros e que a administração escute nossas preocupações e anseios. É um diálogo. Precisamos trabalhar juntos por todos. Ela se sentiu vibrante ao ver alguns rostos que antes estavam céticos agora acendendo com apoio. Outros pais começavam a se manifestar, compartilhando experiências de seus filhos e suas inseguranças. A energia na sala começou a se transformar, como se toda a tristeza e incerteza estivessem sendo levantadas. Mas então, o homem de semblante carregado que havia criado tanta tensão em reuniões anteriores levantou a mão. Isso tudo é lindo, Maria, mas e os recursos? Como podem garantir que tudo isso vai realmente acontecer? Sua dúvida ecoou pelo ambiente, e a tensão voltou por um momento. Precisamos começar por algum lugar, Maria respondeu, com um gibi elétrico na voz. Primeiro, precisamos reconhecer que juntos somos mais fortes. Não podemos permitir que o medo nos separe. Uma única voz pode ecoar, mas muitas vozes podem rugir. E foi assim que lentamente a sala começou a se unir em uma onda de empatia e apoio. O homem, que antes parecia resmungar, agora sentia lentamente, parecendo ver o valor no que Maria estava propondo. Nos dias que seguiram, os pais se comprometeram a criar um comitê para seguir adiante com as propostas. Organizaram encontros, dialogaram com especialistas em educação e buscaram apoio da comunidade. Maria percebeu que, um passo a um tempo, as raízes de um movimento começavam a se firmar. O amor por suas crianças transformava a dor em esperança. Finalmente, por volta de um mês depois, a comunidade se reuniu em uma nova audiência, desta vez cheia de rostos conhecidos, cada um trazendo suas vozes e preocupações. Maria estava no centro, mas agora era uma voz entre muitas. E ao olhar para Lucas e Ana na plateia, sentiu seu coração disparar de felicidade. As palavras brotavam com paixão e clareza. O que ela via ali não era só um grupo de pais, era uma família, uma força. E naquela tarde, ouviram algo que muitas vezes parecia longe. Estamos dispostos a ouvir. O que vocês propõem pode ser o começo de uma nova era educacional para as crianças de nossa cidade. Um mar de aplausos ressoou pela sala. Maria sentia uma onda avassaladora de emoção. As lágrimas escorriam pela sua face enquanto os abraços apertavam aos seus lados. Era um momento irreal, onde a luta havia se tornado uma mensagem de mudança e esperança. O que começou como a luta de uma mulher sozinha se transformou em um movimento que fez ecoar vozes sussurrantes, gritos e esperanças. Maria sabia que o caminho seria longo, mas de uma coisa ela tinha certeza: juntos, seriam invencíveis. E naquele instante, ela percebeu que não era apenas por seus filhos que estava lutando, mas por todas as crianças que um dia seriam livres para sonhar. Então, ao final daquela noite, ao se sentar à mesa com sua família, Maria olhou nos olhos de João, Lucas e Ana e disse com um sorriso no rosto: nós conseguimos. O futuro deles é cheio de possibilidades. Por isso, se você também acredita que a mudança é possível, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a trazer mais mensagens inspiradoras. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final, e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Não espere nem mais um segundo para apoiar essa causa.